Ensino de Caruaru. Eu sou o professor Wendel, de Ensino Religioso, e hoje estou aqui para auxiliá-los na resolução das questões da sua apostila de Ensino Religioso. Então, para começarmos, vamos pensar um pouquinho nas orientações curriculares para você entender como melhor proceder na resolução da primeira questão. Então, temos como objeto do conhecimento a ancestralidade e a tradição oral. Então, nesse primeiro momento nosso, vocês irão compreender um pouco mais como se deu a evolução humana a partir da linguagem. Como pensar a maneira como eram realizadas ou estabelecidas as transmissões de informações e de conhecimentos antes do surgimento da escrita na humanidade. Também que existem vários tipos de linguagem que permitem a comunicação humana, que o comunicar-se sempre foi e sempre será uma necessidade humana. Enfim, comunicar-se é preciso. Então, visto essas orientações iniciais, vamos para o nosso conteúdo. Ancestralidade e tradição oral. Então, somos sujeitos que nascemos e somos inseridos em determinado contexto cultural. Então, esse contexto cultural, ele é permeado de valores, comportamentos e conhecimentos. Então, esses valores, comportamentos e conhecimentos, eles moldam nossos hábitos e nossos costumes. A soma de tudo isso são elementos que nós herdamos e assumimos à medida que a gente cresce e se desenvolve dentro do seio familiar, dentro de algum contexto social ou cultural. E todo esse contexto cultural a gente pode entender como tradição. E toda tradição ela é transmitida de alguma forma. Para a nossa questão aqui inicial, temos aí a oralidade como a forma de transmissão dessa tradição. Então, o que vem ser a oralidade? Sua significação nada mais é do que a fala emitida, ok? Então, a fala emitida ela é uma linguagem constituída de diferentes significados. E o que é que vem a ser essa tradição oral? Ela é o cultivo da memória de certos princípios, valores, ensinamentos e crenças existentes. Ou seja, é tudo aquilo que vivencia um determinado povo ou uma determinada comunidade. Então, tudo isso é repassado através da oralidade das gerações mais velhas para as mais novas. Tudo isso aqui a gente pode entender também como conhecimentos culturais. Quando eu falo conhecimentos culturais, eu estou me referindo ao círculo de convívio entre pessoas pertencentes a uma mesma cultura ou povo. Conhecimentos culturais, eles são transmitidos oralmente, através das gerações, de diversas maneiras, nas mais diversas formas. Temos aqui alguns exemplos, através dos relatos, dos cantos, das danças, dos rituais, das poesias e das histórias. Então, esse tipo de transmissão oral, ela é existente em muitas comunidades ainda, muitas etnias, principalmente as indígenas, hoje no Brasil e em outras ao redor do mundo, e também foi uma maneira de se manter viva a memória de alguns saberes de povos antigos que hoje já não existem mais. Então, eu tendo explicado a vocês um pouco sobre o que vem a ser a tradição oral, então vocês vão estar aptos a responder a primeira questão da sua cartilha de ensino religioso, que ela diz o seguinte: que tal pesquisar algo que é ensinado oralmente, de geração em geração, em sua família? Em seguida, identifique a importância disso para ela. Então aí você vai juntamente a seus parentes mais velhos e pesquisar, buscar sinais desses ensinamentos ou de valores que foram transmitidos a eles e que deles passaram para você, ok? Tudo isso sem sair de casa. E agora vamos para
O segundo momento, ou a segunda atividade, tentarmos resolver, vou tentar ajudar você a resolver a segunda atividade a partir desses princípios aí curriculares que nortearão a sua compreensão. Então agora falaremos sobre a tradição escrita, que são os registros dos ensinamentos sagrados. Então, nesse momento aqui a gente vai entender um pouco acerca da evolução e a importância da tradição escrita dos textos religiosos. Vocês estarão cientes dos tipos de informações ou conhecimentos que os registros escritos das tradições religiosas podem oferecer. Vocês também irão compreender que as escrituras sagradas das religiões apresentam-se como fonte de compreensão do transcendente. O transcendente aqui, que fique bem claro, é o sagrado. Pensar os registros escritos das religiões como a luz do sagrado. Então aí o sagrado vai depender da concepção de cada tradição religiosa. A tradição escrita. Então, inicialmente, a gente, para ir para a tradição escrita, a gente precisa pensar um pouquinho sobre o que são as representações rupestres. Então, aí, essas representações rupestres, elas são os primeiros registros pré-históricos de comunicação humana. Então, nessas representações de pinturas, elas expressam várias situações da vida daqueles homens pré-históricos. Animais, caçadores, plantas, rituais, aspectos do cotidiano e expressões de crenças. Então, assim, a gente pode pensar em entender que as representações rupestres, elas são um tipo de linguagem que expressa uma realidade do passado para o presente. E agora a gente vai para a escrita propriamente dita. Então, vocês basicamente têm que entender que a escrita, ela desenvolveu-se de forma progressiva ao longo da história da humanidade. Ela não surgiu de um dia para a noite. Então ela passou por um longo processo de desenvolvimento até chegar à situação ou à condição que a gente conhece hoje. E assim, estabelecida a escrita, ela tornou-se um instrumento de comunicação, de informação e registro. E assim ficou validado de uma maneira mais efetiva todos os saberes, todo o conhecimento humano produzido até então. Então, se a gente precisar de alguma informação, a gente procura livros, jornais e de registros, até mesmo para a gente se comunicar. A gente utiliza a escrita em várias situações. E então a gente chega à segunda e última questão da sua cartilha de ensino religioso. Então, essa proposta de atividade ela foi mais pensada como um desafio para vocês. Então, vocês têm 8 palavras e dessas 8 palavras vocês tinham que preencher os espaços vazios. Então, aí ver quais palavras elas se enquadravam dentro de cada espaço e faziam sentido no todo da frase. Então, a resposta para vocês é a seguinte: a resposta correta. As culturas encontram formas de partilhar seus conhecimentos e entendimentos sobre experiências religiosas que o povo fez ou que seus líderes religiosos fizeram. As experiências religiosas se caracterizam com o encontro do ser humano com o transcendente. Lembrando que o transcendente a gente pode entender como o sagrado, né, para cada tradição religiosa. Esses encontros geram transformações significativas no resgate da dignidade humana, na defesa da vida e na libertação de sofrimento. Então, essas foram as orientações e sugestões de como vocês podem resolver essas questões da sua cartilha de ensino religioso. Sou o professor Wendel, de ensino religioso, e até a próxima.